Nosso pai era um homem cumpridor, ordeiro, positivo. E sido assim desde mocinho e menino, pelo que testemunharam as diversas sensatas pessoas quando indaguei a informação. Do que eu mesmo me lembro, ele não figurava mais estúrdio, nem mais triste do que os outros, conhecidos nossos. Só quieto. Nossa mãe era quem regia e que ralhava no diário com a gente. Minha irmã, meu irmão e eu. Mas se deu que, certo dia, nosso pai mandou fazer para si uma canoa. Era sério. Encomendou a canoa especial, de pau de vinhático, pequena, mal com a tabuinha da popa, como para caber justo o remador. Mas teve de ser toda fabricada, escolhida forte e arqueada em rijo, própria para dever durar na água por uns 20 ou 30 anos. Nossa mãe jurou muito contra a ideia. Seria que ele, que nessas artes não vadiava, se ia propor agora para pescarias e caçadas? Nosso pai nada não dizia. Nossa casa, no tempo, ainda era mais próxima do rio, obra de nem quarto de légua. O rio por aí se estendendo, grande, fundo, calado que sempre. Largo, de não se poder ver a forma da outra beira. E esquecer não posso do dia em que a canoa ficou pronta. Sem alegria, nem cuidado, nosso pai encalcou o chapéu e decidiu um adeus para a gente. Nem falou outras palavras, não pegou matula e trouxa, não fez alguma recomendação. Nossa mãe, a gente achou que ela ia esbravejar, mas persistiu, somente alva de pálida. Mascou o beiço e bramou. Você vai? Você fique. Você nunca volte. Nosso pai suspendeu a resposta. Espiou manso para mim, me acenando de vir também por uns passos. Temia a ira de nossa mãe, mas obedeci, de vez, de jeito. O rumo daquilo me animava. Chega que um propósito perguntei. Pai, o senhor me leva junto nessa sua canoa? Ele só retornou o olhar em mim e me botou a bênção, com gesto me mandando para trás. Fiz que vim, mas ainda virei na grota do mato para saber. Nosso pai entrou na canoa e desamarrou pelo remar. E a canoa saiu-se indo, a sombra dela por igual, feito um jacaré, comprida longa. Professor Nathaniel, tenho muita curiosidade e acredito que os brasileiros também, para de saber como que o Guimarães Rosa repercute em Moçambique, né, e como que foi seu encontro com o Guimarães Rosa, como que você conheceu, né, porque você acabou pesquisando, né, ele no seu doutorado. Eu gostaria de saber isso melhor. Conta pra gente. Olha, Guimarães Rosa é desconhecido em Moçambique. Há uma e outra pessoa que conhece o Guimarães Rosa. Eu conheço, o Miyakoto conhece, enfim, o Ngulano conhece. Há um grupo de professores, um grupo de escritores que conhece o João Guimarães Rosa. De modo geral, ele é desconhecido. Eu próprio não conhecia o Guimarães antes de ir ao Brasil. Ora, em 98, depois de fazer a minha licenciatura, em 98 eu vou ao Brasil para fazer mestrado, supostamente. E qual era a minha aposta nesse meu mestrado? A minha aposta nesse mestrado, por incrível que pareça, era trazer de volta o Alejo Carpentier, que eu descobri em Cuba em 77. Autor, entre outras obras, de Los Passos Perdidos, Eco e Ambaú, enfim, e alguns outros livros, uns tantos livros, romances sobretudo. Trazer o Carpentier. Por que trazer o Carpentier? Eu ia fazer estudos comparados. Eu queria comparar o Alejo Carpentier ao Ngulano Kossa e ao Miyakoto. Por quê? Porque lendo Miyakoto ou lendo Ngulano Kossa, a sua escrita, os seus enredos, as suas personagens, as suas ações faziam sempre lembrar-me as obras do Carpentier. E eu achei que podia tentar comparar isso e tentar entender
como é que um cubano que está lá do outro lado, dos anos 30, 40, 50, né, vai estar tão próximo de um Golani e do Mia que estão do lado de cá, nos anos 80, em termos de livros. Né? Como é que isso se justifica? E comecei a ir atrás um pouco disso. Né? Ora, o meu mestrado é transformado num doutoramento direto. Então você saiu de Moçambique e foi estudar no Brasil e quis fazer uma aproximação de quais autores mesmo? Do Carpentier? Alejo Carpentier, Mia Couto e Ungulano Bacacossa. E a partir daí que você... Um autor cubano e 2 autores moçambicanos. Eu li esses 2. Isso seria o meu mestrado e não havia nenhum problema quanto a isso. Mas quando eu passo para o doutoramento direto, a minha orientadora, a quem eu agradeço por ter introduzido ao Guimarães, que é a professora Rita Chaves, ela disse, olha, você pode introduzir aí o João Guimarães Rosa e comparar 4 autores. Ora, eu disse, olha, mas eu não conheço o João Guimarães Rosa. E ela disse, olha, então você vai descobrir o João Guimarães Rosa. E não precisa de ler todo o Guimarães, não. Você pega numa obra de Guimarães para colocar em paralelo com o Carpentier, o Couto e o Costa. Não é? Eu conheço o Guimarães através da minha orientadora de doutorado, a professora Rita Chaves, a quem muito agradeço, que sugeriu que eu incluísse na minha tese de doutoramento esse autor brasileiro. E sugeriu, inclusive, que eu trabalhasse com Grande Sertão Veredas. Foi nessa altura que eu descobri o Guimarães, e descobri o Guimarães exatamente através dessa sua obra, que eu considero a maior. É verdade que tenho uma paixão enorme por Sagarana. Tenho uma paixão enorme por Sagarana. Sagarana que tem uma outra linguagem, uma linguagem mais próxima à linguagem de um Carpentier, por exemplo, e de outros autores. Uma linguagem que não vai buscar aqueles detalhes próprios do contexto brasileiro. E um contexto brasileiro, no caso, que é um contexto afro, latino-americano e europeu, em termos de linguagem. Quer dizer, há muita palavra que entrou via Europa, muita palavra que entrou via África e muita palavra que veio dos índios. E pronto, e o português de João Guimarães Rosa é um pouco isso, né? Não é por acaso que existe isto, né? O léxico de Guimarães Rosa. Quer dizer, é um dicionário e este dicionário só tem entradas, palavras de João Guimarães Rosa. E os neologismos também? Eu conheço esse livro, mas eu não me lembro. Não, eu tive que trabalhar bastante com este livro, inclusive para entender algumas passagens de Grande Sertão Veredas, né? Que eu acho que este é o grande trabalho de Guimarães. Né? Sim, eu tive essa percepção também quando eu trabalhei com Conta Terceira Margem do Rio, com os alunos da UEM, semestre passado, e eles falando que não estavam entendendo porque eu não conhecia muitas palavras. Eu falei assim, não preocupa não, porque os mineiros também não conhecem, o brasileiro também não conhece. Tem muitas palavras que a gente não conhece, porque já está em desuso, são neologismos, né? O encadeamento sintático que ele faz que causa uma estranheza, né? Então, não se preocupem, leia, e depois a gente lendo em voz alta, isso ganha muito, né? A leitura, e eles puderam perceber que é possível você perceber o enredo, né? E depois você vai em detalhes, né? Como você no doutoramento pode precisar de um léxico, de fato, né? Porque se parar para ler toda hora, né? Sim, porque uma das coisas geniais, digamos assim, de João Guimarães Rosa, que eu penso que é o grande contributo que ele deu, não apenas à literatura brasileira, mas também à literatura mundial, foi exatamente esta invenção, né, de palavras, a partir, por exemplo, da junção de palavras provenientes do checo, da Checoslováquia, com algumas palavras provenientes do português, de Portugal, com palavras dos índios, quer dizer, dos diversos grupos, das diversas tribos de índios que existiam, e algumas ainda existem no Brasil, e inclusive com algumas palavras provenientes, digamos, das línguas africanas. Esse trabalho enorme de mistura saia da cabeça dele como um artista literário, né, como um criador, e é óbvio que o leitor comum tem alguma dificuldade em penetrar nesse léxico. Quer dizer, ler, por exemplo, O Grande Sertão Veredas é uma grande aventura.
é um narrador, é um único narrador, que está a contar histórias de cerca de 600 páginas. Quer dizer, o narrador não para, ele não respira, e o leitor é que vai perdendo fôlego, porque este narrador não para, e vai trazendo cada vez mais palavras novas. Isso é muito interessante, sobretudo quando a gente pensa que, afinal, Guimarães Rosa era um médico, primeiro, era um médico. Era um médico, era um diplomata, portanto, uma pessoa que tinha o domínio de uma linguagem formal, seja para a medicina, seja para o campo da diplomacia. Mas ele foi inventar este outro lado da linguagem, que é uma coisa fantástica. E ao fazer isso, ele foi se colocando ao lado de outros autores. Isso depois eu fui descobrindo, né? Com o desenvolvimento da pesquisa. Ele foi se colocando ao lado de outros autores. James Joyce, por exemplo, né? Virginia Woolf, estamos a falar aqui da Irlanda, William Faulkner, né? William Faulkner, estamos a falar agora dos Estados Unidos, né? E junto desses outros, nós vamos incluir aqui José Landino Vieira, com certeza, de Angola, Mia Couto, né? de Moçambique. Portanto, isso é uma pléiade de escritores que foram pensar na sua realidade sociolinguística os melhores sons, as melhores palavras, a melhor forma de fazer a sua literatura. Isso é uma grande revolução. Né? Isso é uma grande revolução. É um pouco isso. E você pesquisou exatamente o que no Grande Sertão Veredas? Olha, na verdade não foi especificamente no Grande Sertão, embora o Grande Sertão também estivesse lá, mas foi em Grande Sertão Veredas, foi em toda a obra do Mia Couto publicada até 2003, 2004, até 2004, toda a obra do Ungolano publicada até 2004 e 3 obras do Alejo Carpentier. E, no fundo, o que eu queria encontrar era a tal ponte que fazia com que esses autores moçambicanos se colocassem próximos dos autores latino-americanos. Né? Por um lado, o Guimarães, na língua portuguesa, e por outro, o Carpentier, no espanhol ou castelhano, como se diz. Né? E o essencial, o que é? É que esses autores, não é? Eles quiseram afastar-se um pouco, ou afastar-se de facto, dos padrões tradicionais europeus, deixar de olhar para a Europa, para olhar para o seu próprio mundo. E ao olhar para o seu próprio mundo, e procurando descrever o seu próprio mundo, eles tinham que descrever exatamente qual a linguagem que era para esse mundo. E foi assim com Landino Vieira, por exemplo, em Angola, foi assim com Faulkner, nos Estados Unidos. Quer dizer, um olhar para dentro, e para descrever o que se vê com esse olhar, era preciso recorrer à forma de falar própria local. E foi isso que aproximou, portanto, esses autores. A gente encontra isso nas obras do Mia, desde Vozes Anoitecidas, por exemplo, né, onde há uma mistura ainda não muito clara, parece haver ainda momentos em que o português é o mais correto, passo a expressão, né, aquilo que se chama a norma culta, e noutros em que, quando as personagens falam, há todo um atropelo da sintaxe, da semântica, etc. Isso em Vozes Anoitecidas, mas quando vamos mais adiante na obra do Mia, vamos encontrar uma língua e uma linguagem já construída, que nós podemos chamar de Mia Coutiana. Quer dizer, já não há esse fosso entre o português bem falado, entre aspas, e o português mal falado, mas é uma nova linguagem. Ora, nós encontramos isto na restante obra do Mia. E vamos encontrar isso também em praticamente toda a obra do João Guimarães Rosa, à exceção de Sagarana. À exceção de Sagarana, onde a linguagem ainda é bem polida, né, de Guimarães. Ora, em relação ao Cossa e ao Alejo Carpentier, não é tanto este lado de trabalhar artisticamente a linguagem, a sua sintaxe, a sua morfologia, a sua fonologia, etc. Não. Mas a relação entre as ações que vão sendo desenvolvidas e a crença das personagens aos seus espíritos, aos antepassados. Que ocorre um pouco também João Guimarães Rosa e ocorre um pouco também Mia Couto. Então, e para mim essa foi a ponte, né? Por um lado, a linguagem que vai construindo uma realidade cada vez mais próxima. Bom, e eu encontrei como justificativa para isso o encontro de culturas, cruzamento de culturas. Portanto, quer olhando para o Brasil, quer olhando para Moçambique, nós vamos encontrar uma diversidade cultural bastante enorme. Não são apenas as línguas,
Existem grupos étnicos diferentes, várias línguas, e que depois todas elas vão se encontrando sob esta umbrella, podemos chamar assim, que é a língua portuguesa, que é a língua, portanto, que se fala em todo o território nacional. Ora, esta língua, obviamente, ela vai sendo enxertada, né, por estes elementos provenientes das línguas locais. Isso acontece lá e acontece cá. Acontece com Guimarães, acontece comigo, acontece com Costa, acontece com Carpentier. Portanto, no fundo, o que eu fui pensar, descobrir, acho que outros também já tinham descoberto, eu fui descobrir e fui pensar, é que a maior parte, Gustavo, a maior parte dos países que foram colonizados pelas potências europeias e que tinham já as suas próprias culturas, primeiro, as fronteiras que foram definidas não foram definidas em função dos grupos étnicos sociais, onde a ideia de nacional é válida. O nacional aqui tem a ver com falar uma mesma língua, ter uma mesma cultura, enfim. Não é válido nas fronteiras que foram traçadas. Portanto, houve aqui já a partir de uma mistura das realidades locais, por um lado. Dois, quando se introduz o sistema escolar de base europeia e as religiões que também vieram com os europeus, não é? Já há é um outro nível de mistura. A linguagem e a língua que é introduzida pelo sistema escolar é uma linguagem que tem a ver com a Europa, mas que depois se mistura com a nossa. As crenças religiosas, particularmente o cristianismo que vem com a Europa, entra também em contato com as nossas próprias crenças, com as nossas próprias práticas. Apesar de toda a luta das missões missionárias, passo a repetição, de querer transformar as mentalidades dos nossos autóctonos do ponto de vista de cristianismo, há muitas práticas religiosas que resistiram, seja nas Américas, dentro daquilo que são os índios, que conservam as suas próprias religiões, seja em África, que conservam as suas próprias religiões. Ora, esses autores o que fazem? Juntam as duas coisas e produzem uma nova cultura, uma nova forma de pensar, né? bastante misturada. Né? Mundos misturados, a coisa misturada que o João Guimarães Rosa sempre fala. Né? Mundos misturados, nós vivemos disso. E não é só o mundo que é misturado, é o mundo, é a linguagem, é o modo de ser, é o modo de estar, enfim, e nós somos isto, hoje, o resultado de culturas misturadas. Né? Culturas misturadas. Eu devia estar aqui a falar em Chitsua, que é a minha língua materna. Não devia estar a falar em Chitsua. Devia estar aqui a falar em Ronga. Mas não, eu estou a falar português. Né? Estou a falar português. Eu sou um indivíduo misturado. Eu sou mulato já nas origens. Né? É bom que se diga. Eu sou mulato nas origens já. Sim, esses temas, como você disse, né, da influência, né, de fonte, né, são caros mesmo na teoria da literatura comparada, né? E aí, nesse sentido, então, para explorar mais um pouco, você já trabalhou em sala de aula, Guimarães Rosa, aqui? Eu gostaria de saber como que se dá essa recepção e como você trabalha esses pontos, né, de contato com a cultura, para que eles possam absorver melhor. Como que tem sido o seu trabalho, se você já, de fato, já tenha trabalhado com ele? Eu trabalhei um pouco com o João Guimarães Rosa, em literatura comparada, mas também em literatura brasileira, numa altura... Na graduação ou na pós-graduação? Graduação. E a minha perspectiva de trabalhar o Guimarães é a perspectiva da diversidade cultural. A diversidade cultural que depois se vai projetando nos diversos objetos artístico-culturais, seja na literatura, como também na música, como também na pintura, na escultura, etc. Quer dizer, aquilo que eu chamo de matéria-prima cultural é aquilo que está à nossa volta, seja do ponto de vista das línguas, das linguagens, das cores, dos cheiros, dos aromas, das comidas, etc. Aquilo que está à nossa volta e que vai repousando no nosso imaginário, depois nós trabalhamos sobre isso e projetamos-lo. E foi o que o Guimarães Rosa fez. Nem por acaso o Guimarães Rosa é sabido, ele andava com um bloquinho pendurado no pescoço, no peito, e ele tomava nota das diversas palavras e dos significados que ele ouvia e que talvez não conhecesse, e ele pesquisava. E Miyakoto fazia a mesma coisa, faz a mesma coisa, toma notas. Eu conheço vários autores que andam com um bloquinho para tomar notas. O que é que eles estão a fazer? Estão a fazer uma recolha, né, de amostras. Depois eles vão trabalhar no laboratório do seu imaginário, retrabalham aquelas amostras e produzem alguma coisa. Portanto, eu sempre trabalhei o Guimarães nessa parte.
da diversidade cultural, e uma diversidade cultural que se vai identificando com outros espaços e outros autores, porque nesses espaços e nesses autores existem também condições mais ou menos similares. É assim que eu olho para o Guimarães, é assim que eu olho também no sentido de beber alguma coisa. Quem vive num espaço como este quer beber algo de como se trabalha, pode ir ao Guimarães, obviamente. Agora, o conceito em si de influência, para mim, é válido numa perspectiva vertical, como coloca António Cândido. Quando olhamos para trás, e isso aqui é super interessante, quando olhamos para trás, ele pergunta, esta linguagem de Miyakoto vem de onde? Esta linguagem de Miyakoto vem de Moçambique, vem de lá de trás. Orlando Mendes, quando publica a Portagem, seu primeiro romance, finais dos anos 40, início dos anos 50, ele já também captura a linguagem das personagens locais que falavam mal a língua portuguesa e vai colocando nos diálogos. Pouco depois, vai aparecer embutido de João Dias. João Dias também vai adotar o mesmo sistema. Ele vai descrevendo a relação entre a urbe e o subúrbio, entre a cidade e o subúrbio. E, ora, os rapazes que vinham do subúrbio para trabalhar na cidade iam trabalhar em casa de patrões portugueses, mas mal dominavam a língua portuguesa. E eles também já vão falando um português atropelado, digamos assim. Já esses dois autores trabalham. Quando aparece Luís Bernardo Moana, com Nós Matamos o Cão Tinhoso, dos anos 60, 1964, propriamente, também vai trabalhando da mesma forma. O que eu acho é que estes autores, que eu chamo os primeiros precursores desta forma de linguagem, portanto, Orlando Mendes, João Dias e Luís Bernardo Moana, são precursores. Eles passam este testemunho de tentar captar e retratar a linguagem das personagens que, não conhecendo a língua portuguesa, têm que usar. Né? Eles começam com isso. E Miyakoto vem depois aperfeiçoar essa tática deles com vozes anoitecidas. Portanto, ele não vem necessariamente de fora, não é horizontalmente que ele foi pegando a influência. Ele pegou a influência numa perspectiva vertical, a partir destes três autores e do meio ambiente em que ele vivia. E ele traz isso para Vozes Anoitecidas. E em Vozes Anoitecidas, a linguagem do Mia ainda se apresenta como se apresenta naqueles três autores. Ou seja, o narrador domina perfeitamente a língua portuguesa. Mas as personagens, que são personagens locais, não dominam. Elas é que falam mal. Ele só vai corrigir isso a partir de Cronicando, a partir das outras obras sequenciais. Portanto, esta influência vertical é ótima, né? Nós temos esses três autores, depois vamos ter aí o Miyakoto, e junto com o Miyakoto vamos ter Suleiman Kassam. Suleiman Kassam também trabalha esta língua que está à volta da gente. E quem vem a seguir a essas duas gerações? Vem exatamente o Lucílio Manjarte e Aurélio Furdela. Portanto, há aqui uma influência, de facto, uma perspectiva vertical que vai criando a perspectiva de um género tipicamente moçambicano. É dessa forma que eu olho para essas coisas. Provavelmente o Guimarães esteja, de alguma forma, sozinho na grande dinâmica da literatura brasileira, com esta linha de escrita. Mas não está sozinho do ponto de vista da América Latina, do modo geral. Nosso pai não voltou. Ele não tinha ido a nenhuma parte. Só executava a invenção de se permanecer naqueles espaços do rio, de meio a meio, sempre dentro da canoa, para dela não saltar nunca mais. A estranheza dessa verdade deu para estarrecer de toda a gente. Aquilo não havia, acontecia. Os parentes, vizinhos e conhecidos nossos se reuniram, tomaram juntamente o conselho. Nossa mãe, vergonhosa, se portou com muita cordura. Por isso, todos pensaram de nosso pai a razão em que não queriam falar. Doideira. Só uns achavam o evento de poder também ser pagamento de promessa. Ou que nosso pai, quem sabe, por escrúpulo de estar com alguma feia doença, que seja a lepra, se desertava para outra sina de existir, perto e longe de sua família. As vozes das notícias se dando pelas certas pessoas, passadores, moradores das beiras, até do asfalto de outra banda, descrevendo que nosso pai nunca se surgia a tomar terra, em ponto nem canto, de dia nem de noite, da forma como cursava no rio, solto, solitariamente.
Então, pois, nossa mãe e os aparentados nossos assentaram. Que o mantimento que tivesse, ocultado na canoa, se gastava, e ele ou desembarcava e viajava-se embora para jamais, o que ao menos se condizia mais correto, ou se arrependia, por uma vez, para casa. No que não engano. Eu mesmo cumpria de trazer para ele cada dia um tanto de comida furtada. A ideia que senti, logo na primeira noite, quando o pessoal nosso experimentou de acender fogueiras em beirada do rio, enquanto que no alumiado delas se rezava e se chamava. Depois, no seguinte, apareci com rapadura, broa de pão, cacho de bananas. Enxerguei nosso pai, no fim de uma hora tão custosa para sobreviver. Só assim ele no ao longe, sentado no fundo da canoa, suspendido do liso do rio. Me viu, não remou para cá, não fez sinal. Mostrei-o de comer. Depositei num oco de pedra do barranco, e salvo de bicho mexer e a seco de chuva e orvalho. Isso que fiz e refiz sempre, tempos afora. Surpresa que mais tarde tive que nossa mãe sabia desse meu encargo, só se encobrindo de não saber. Ela mesma deixava facilitado sobra de coisas para o meu conseguir. Nossa mãe muito não se demonstrava. Mandou vir o tio nosso, irmão dela, para auxiliar na fazenda e nos negócios. Mandou vir o mestre para nós, os meninos. Incumbiu ao padre que um dia se revestisse em praia de margem, para enconjurar e clamar a nosso pai o dever de desistir da tristonha teima. De outra, por arranjo dela, para medo, vieram os 2 soldados. Tudo que não valeu de nada. Nosso pai passava ao largo, avistado ou de luso, cruzando na canoa, sem deixar ninguém se chegar à pega ou à fala. Mesmo quando foi, não faz muito, dos homens do jornal, que trouxeram a lancha e tensionavam tirar retrato dele. Não venceram. Nosso pai se desaparecia para outra banda. Aproava a canoa no brejão de léguas que há por entre juncos e mato, e só ele conhecesse a palmos a escuridão daquele. A gente teve de se acostumar com aquilo. As penas que, com aquilo, a gente mesmo nunca se acostumou. Em si, na verdade. Tiro por mim, que no que queria e no que não queria, só com nosso pai me achava. Assunto que jogava para trás meus pensamentos. O severo que era, de não se entender de maneira nenhuma como ele aguentava, de dia e de noite, com sol ou aguaceiros, calor, sereno, e nas friagens terríveis de meio do ano, sem arrumo, só com um chapéu velho na cabeça, por todas as semanas e meses e os anos, sem fazer conta do se ir, do viver. Não pojava em nenhuma das 2 beiras, nem nas ilhas e croas do rio, não pisou mais em chão nem capim. Por certo, ao menos, que para dormir seu tanto, ele fizesse amarração de canoa, em alguma ponta de ilha, no esconso. Mas não armava um foguinho em praia, nem dispunha de sua luz feita, nunca mais riscou um fósforo. O que consumia de comer era só um quase, mesmo do que a gente depositava no entre as raízes da gameleira ou na lapinha de pedra do barranco. Ele recolhia pouco, nem o bastável. Não adoecia? E a constante força dos braços para ter tento na canoa, resistido, mesmo na demasia das enchentes, no submento, aí, quando no lanço da correnteza enorme do rio rola o perigo. Boa tarde, Marilene. Estou falando aqui de Moçambique, né? E entrando em contato para te entrevistar, porque hoje a gente vai homenagear o Guimarães Rosa, né? Nesse dia, 27 de junho, foi o dia de nascimento dele, né? Se não me engano, acho que é 1908, eu nem conferi aqui.
E gostaria de saber do seu trabalho aí, você que é diretora do Centro Cultural Brasil Cabo Verde. Sei que você vem desenvolvendo o trabalho de literatura aí no centro. Queria saber sobre a sua aproximação, né, com Guimarães Rosa, que você pudesse apresentar um pouquinho para a gente conversar hoje um pouco. Ok. Quanto a Guimarães Rosa, vamos lá, o amor da minha vida. Virou mesmo uma paixão. O primeiro Guimarães Rosa da minha vida foi quando eu fiz o vestibular, em 83, pela UFMG. E naquele ano, da literatura obrigatória, estava Sagarana. Aquilo foi uma coisa assim, porque eu sou muito mineira, eu gosto muito de ser mineira, eu gosto muito do mineirês, eu acho o mineirês a coisa mais deliciosa. Eu gosto muito do interior de Minas. Né? Já está aí há 30 anos. Você já está aí há 30 anos. Né? 32, mas o mineirês não sai de mim, não. E eu sou da capital, mas eu amo o interior. Né? E a literatura de Guimarães mostra este povo do interior de Minas Gerais. Né? Eu tentei antes ler Grande Sertão Veredas. Não consegui. Eu tentei 4 vezes. Eu não conseguia. Era cansado, eu não entendia. E aí, esse trabalho foi um desafio. Aí eu falei, não, eu tenho que ler. Eu comecei primeiro pelos contos, que são, assim, maravilhosos. A gente fala da Terceira Margem do Rio, que foi escolhida aí eu acho que o Gabinete de Leitura Português, como o conto mais belo da língua portuguesa. Mas é porque eles não leram esses Lopes. É porque eles não leram Conversa de Boi. É porque eles não leram A Menina Nininha. Então, é impossível você falar qual o conto mais belo dele. Aí, o quê? Passei dos contos, aí eu falei, agora leio Grande Sertão Veredas. E lá mesmo, para a página 200, é que eu entendi por que da minha dificuldade. Se um mineiro lá do interior que gosta de ler pegasse, ele leria sem problema. Porque todo mundo fala do Guimarães Rosa pelos neologismos. Não, o neologismo é secundário. O que para mim é importante, e por isso ele é difícil, é como que ele consegue registrar em palavra, em texto escrito, a fala do mineiro do sertão. E o mineiro é um contador de história, ele é aquilo mesmo, ele fala e você sabe que você é mineiro. Ele sai de uma história e passa para outra, ele sai de uma história e passa para outra. Então eu falei, putz grila, eu te entendi o que você quer dizer agora. Então aí o livro foi aquela paixão, não querer parar de ler. Então assim, você tem que entender aquele povo que ele escreve, que ele põe para falar, para entender o livro, né? E além disso... Com os cabo-verdianos aí, vocês fazem a leitura, né? Porque já tem todo esse trabalho. Não, Guimarães Rosa não é acessível para o leitor cabo-verdiano. Grande Sertão, de jeito nenhum. Nós vamos tentar a questão dos contos, porque há várias abordagens. Por exemplo, eu acho também ele um escritor vanguardista. Por exemplo, Jorge Amado teve o vanguardismo da questão de meninos de rua. Ele é o primeiro a abordar essa questão. A questão da liberdade sexual da mulher. A mulher faz com seu corpo o que ela acha que é bom e pronto. Como que o Guimarães foi vanguardista? Nesses Lopes, ele mostra como que as meninas no interior são vendidas para maridos que têm poder. Que é uma história doída, e ele mostra como que a menina, na sua mineirice, consegue resolver aquela dor e esperar. Resistir àquele sofrimento e esperar, e aguardar o momento certo para sair daquilo como vitoriosa. Em Conversa de Bois, ele é vanguardista porque ele fala do trabalho, ele condena o trabalho infantil. Quando ele escreveu aquilo, ninguém falava disso, era normal criança trabalhar.
nem falava trabalhar, ajudar pai e mãe, né? Uhum. Ele é vanguardista em Nininha. Eu nunca lembro. Vai no pesado, né? Ralhar no pesado. A menina que era atrasada mental, e ele vê como uma vantagem comparativa, porque a menina sonha. Foi essa menina que criou os neologismos para ele. Ele mostra para nós, nesse conto, quem me ensinou a escrever desse jeito. E ele é vanguardista em Grande Sertão, quando ele fala da homossexualidade, com aquele cuidado, com aquele respeito e com aquela dor final, né? Então, assim, muito mais do que os neologismos é a forma de escrever, é o olhar para as pessoas. E eu fui depois, eu nunca tinha ido em Codesburgo, eu depois de eu fazendo esse trabalho, eu falei, eu tenho que ir a Codesburgo. Eu fui ao museu. É muito bonito. A casa é muito linda, aqueles capotes de vaqueiro bordados, com cenas por onde passavam. E o Guimarães deve ter sido muito beneficiado, ele cresceu ali. As vendas de Minas são lugar de contar causos, de contar histórias. Então, desde menino, ele na venda, na loja do pai, ele foi ouvindo as histórias, ele tinha tudo ali. E depois ele teve a humildade, como pessoa, como médico, como diplomata, de ir para a roça com os vaqueiros e de aprender com eles os nomes das plantas. A gente pode falar também que ele foi um botânico, porque ele preocupava de saber que tipo de planta era aquela, para que servia, como se tratava os animais. Então, ele, além de ter aprendido com a vida, com a criança, com a realidade da cidade onde ele nasceu, ele também ele fez uma oficina intensa com os boiadeiros da fazenda, né? E engraçado que ficou mesmo marcado, eu tenho aqui, ele virou uma marca mesmo em Codesburgo. Há um projeto, por exemplo, Miguelim. Miguelim é ele. Miguelim é ele. Eu li Miguelim e fui ao museu, fui no quarto da avó dele. Então eu vi a avó falando com ele. É tão forte que você vai ao museu, que você vê a cena se passando naquela casa, porque eles deixaram a casa tal como é, né? E há um projeto Miguelim lá. Codesburgo é pequeno, tem pouca coisa, né? Tem a Gruta do Maquiné, que os turistas passam por ali, e tem a Casa Guimarães Rosa. Então, muitos dos jovens têm alguma coisa para fazer, porque estão integrados no projeto Miguelim, que é para manter viva e para fazer contação na rua. Eles vão às casas fazer contação de histórias. E eles têm muito orgulho disso, de pertencer a esse projeto, né? Então, assim, foi essa a minha experiência com Guimarães. E foi uma leitura. Eu tenho certeza que há escritores que você tem que voltar a ler, né? E com certeza eu vou voltar a ler Guimarães Rosa. Com certeza. Mas você estava dizendo sobre a dificuldade dos caverdianos lerem Grande Sertão, e como é que se dá essa aproximação, né, deles com os contos? Ainda nada. Mas esse passaporte foi utilizado? Como é que foi? Nós enviamos para as escolas. Nós enviamos para as escolas. Mas eu não sei como é que é aí em Moçambique. Aqui cada vez os meninos leem menos. Sim, mas no Brasil também está assim, né? Eu dei aula no UFMG agora nos últimos 5 anos de literatura, e é isso. Eu fazia essa pergunta. Quem leu o Grande Sertão Veredas? Qualquer disciplina que eu ministrava, eu fazia essa pergunta, para eu saber mesmo como é que é isso. Não tem mais. Sim. É um que é um professor à noite mais velho, sabe? De fato, é isso. Essa narrativa, né, de 600 páginas. E eu vejo que eu também diminuí. Parece que se eu não tivesse lido esses livros há 20 anos atrás, ou então agora dentro de um projeto, né, você acaba... É isso que você acabou fazendo. Dentro de um projeto, nos impele, né, porque é a nossa profissão. E eu estou sempre tentando entender isso e perguntando, sobretudo, os educadores. Mas o Grande Sertão... Isso é uma realidade, isso é no mundo. Então, o que é que se faz? Como que se faz? Eu acho que esse trabalho, ele é isso de divulgação, né? Quando você
né, e de contação de história, trazer para a oralidade, poemas que são, né, musicados, coisas que viram filme, né? Então, tantas possibilidades de manter essa obra viva, né? Enfim, eu venho questionando sobre tudo isso, né? Os trabalhos de edição, o que a gente vai fazer para Não, ter, né? com essa formação que a gente vai fazer, Grande Sertão, eu tenho muitas dúvidas. É verdade que tem sempre alunos diferenciados, como aquele que eu te disse, que em um mês virou especialista em Machado de Assis. Machado de Assis, por incrível que pareça, mesmo entre os jovens, é o escritor brasileiro que mais pega aqui. Sim, é nesse Okay? sentido que eu te convido a pensar mesmo essas formas de literatura, porque a É. rigor, eu acho que novela é literatura, né? Porque é Pois texto, é. e estão encenando, estão trabalhando com o imaginário, por isso a paixão. E Mas o consegue imaginário não é renarrar. essa, né? É Uhum. quando a pessoa só conhece essa e fica só nessa, acho que o mundo é só aquele, né, mocinho bandido e que não há outras possibilidades, como o Grande Sertão Veredas traz pra gente, né? Aquela Sim, sim, sim. profundidade, como você diz, da relação do Reobaldo com o Diadorim, que é uma coisa E, que é na última página e que é se tão revela tudo, né? profundo. E é tão Exatamente. profundo e é tão difícil Tão que você não tem bonito. tradução. A Exatamente. atual houve uma tradução que foi um fracasso. Agora, desde o ano passado, tem uma pessoa traduzindo uma, não sei se é uma inglesa ou uma americana que vive no Brasil. Ele E ela, elogiou muito a tradução alemã, né? O Guimarães. E a italiana também parece, tal. mas ela diz que só daqui a 5 anos que ela tem a tradução pronta. Não é fácil de traduzir. Eu acho que se ele for traduzido, bem traduzido para o inglês, nós vamos ter o fenômeno que tivemos com a Clarice depois do Benjamin Moser, que nós estamos tendo agora com Machado de Assis também por causa de uns trabalhos do Benjamin. Nós vamos ter esse mesmo impacto, né? Porque ele é. E também ele é difícil. Se a gente pegasse os contos e tentasse fazer séries do conto, porque a gente discute quando a Globo fez o Grande Sertão Vereda, Uhum, teve um erro crasso. uhum, Ele colocou Bruna Lombardi, né? Era uhum. claro, todo mundo identificava. Aquilo ia funcionar se você pegasse um ator desconhecido, uma atriz desconhecida, e deixasse ali para a pessoa ser surpreendida no final, como nós fomos. Eu Bruna imagino. Lombardi estragou a história, todo mundo sabia que ela Eu era conheci o Guimarães por causa dessa série. Então, para você ver como que para alguém chega, né? Que acontece alguma coisa. Por isso a importância desses lugares audiovisual. Outro dia eu até revi umas partes mesmo. E eu adorava o Tony Ramos, né? Quando eu era pequeno, né? Que eu vi Grande Sertão e eu lembro que era cheio de mistério. Tinha dia que minha tia não deixava eu ver. Falou assim, não, eu pois. não dormia, que era tarde. Aí eu lembro da última cena, uma coisa incrível aquilo. Eu achei aquilo muito bonito. Eu apaixonei pelo Guimarães por conta daquela série. Né? Eu achei aquilo fake, eu não gostei, Eu era não. muito novinho, né? Eu devia ter uns 10 anos. Uhum. Então aquilo era um mistério, era uma coisa bonita, era uma coisa estranha. Mas é isso, era a Bruna Lombardi, né? Que estava no auge, inclusive, fazendo Roda de Fogo na época, que era juíza. Pois, também eu nunca gostei da interpretação dela, nem a do Tony Ramos, portanto, aquilo foi. Pronto, olha, eu falei que eu tinha trazido Narrar é Resistir. É um projeto que no ano passado tinha 20 anos. E Uhum. são crianças, são meninos das escolas do ensino médio brasileiro que fazem isso em Codesburgo, né? Então, e por incrível que pareça, me aconteceu uma coisa muito interessante quando entrei em Codesburgo. Eu cheguei e parei numa loja, uma loja de depósito de material de construção, para perguntar como é que eu chegava. E me saiu de lá Luandino Vieira. Luandino Vieira. Uhum. Uma pessoa que era igual o Luandino Vieira. E eu falei para o senhor. E ele conhecia português que tinha morado e conhecia Luandino Vieira. E tinha lido, que é uma coisa rara em Codesburgo. E por falar em Luandino Vieira, o pessoal diz que o Mia Couto é o grande herdeiro de Guimarães Rosa, de jeito nenhum. O grande herdeiro é Luandino Vieira. Por quê? Não é pelos neologismos. Eu, quando já tinha lido, e nem foi, eu tinha lido Sagarano, não tinha lido toda essa obra dele. Eu levo o livro para a praia, então eu estava lendo A Cidade e a Infância, do Landino Vieira.
E eu já conheci o Luandino, ele esteve aqui por causa do campo de concentração do Tarrafal e etc. E ele dizia que tinha medo de ir a Minas e nunca mais querer sair de lá por causa do Guimarães Rosa. Pra você ver. Ele chegou aí e saiu. Ele foi a Minas há uns 10 anos. Deve ser o que eu sinto se eu for a Cabo Verde por causa da Cesárea Eva. Pois. Então, ele falava disso, e eu lendo A Cidade e a Infância, eu lendo uma narração da periferia, o contato com as pessoas, e a forma que o Luandino coloca o português das pessoas registrado, mas tão real que você lê com sotaque. Eu leio o Luandino com sotaque, mesmo ele agora ele tem uma série de livros infantis que ele adapta a contos tradicionais. E tem um Caxinguele, que para nós é o caxinguelê da nossa infância. E eu leio com sotaque. Então, é isso que o Luandino é mais Guimarães. Ele consegue, tal como Guimarães, você consegue, como mineiro, ao ler o livro alto, ou mesmo baixo, você consegue ouvir o mineiro falando. No texto do Luandino, você consegue ouvir o angolano das periferias de Luanda falando. E aí, a proximidade. E, nesse caso, há mesmo uma admiração, que o Luandino me confessou, uma admiração pelo Guimarães Rosa. Eu não sei por quê, porque eu não lembro dele ter me falado alguma coisa. Eu lembro que o Mia Couto me disse, quando, ele já escrevia, mas quando ele leu A Terceira Margem do Rio, foi um divisor de águas na vida dele. Né? Isso ele falou para mim ano passado, há 2 anos, quando ele esteve aqui. Há 2 anos, quando ele esteve aqui num encontro de literatura. Então, há uma influência, e ele deve influenciar mais gente, tá? Aqueles corpos de bichos mortos e paus de árvore descendo, de espanto, de esbarro. E nunca falou mais palavra, com pessoa alguma. Nós, também, não falávamos mais nele. Só se pensava. Não, de nosso pai não se podia ter esquecimento. E se, por um pouco, a gente fazia que esquecia, era só para se despertar de novo, de repente, com a memória, no passo de outros sobressaltos. Minha irmã se casou. Nossa mãe não quis festa. A gente imaginava nele, quando se comia uma comida mais gostosa, assim como no gasalhado da noite, no desamparo dessas noites de muita chuva, fria, forte. Nosso pai só com a mão e uma cabaça para ir esvaziando a canoa da água do temporal. Às vezes, algum conhecido nosso achava que eu ficava mais parecido com nosso pai. Mas eu sabia que ele agora virara cabeludo, barbudo, de unhas grandes, mau e magro, ficado preto de sol e dos pelos, com aspecto de bicho, conforme quase nu, mesmo dispondo das peças de roupas que a gente de tempos em tempos fornecia. Nem queria saber de nós. Não tinha afeto? Mas por afeto mesmo, de respeito, sempre que às vezes me louvavam, por causa de algum meu bom procedimento, eu falava. Foi pai que um dia me ensinou a fazer assim. O que não era o certo exato, mas que era mentira por verdade. Sendo que, se ele não se lembrava mais, nem queria saber da gente, por que então não subia ou descia o rio para outras paragens, longe ou não encontrável? Só ele soubesse. Mas minha irmã teve menino, ela mesma entestou que queria mostrar para ele o neto. Viemos todos no barranco, foi num dia bonito, minha irmã de vestido branco, que tinha sido do casamento. Ela erguia nos nossos braços a criancinha. O marido dela segurou para defender os dois, o guarda-sol. A gente chamou, esperou. Nosso pai não apareceu. Minha irmã chorou. Nós todos aí choramos, abraçados. Minha irmã se mudou com o marido para longe daqui. Meu irmão resolveu e se foi para uma cidade. Os tempos mudavam, no devagar depressa dos tempos.
Nossa mãe terminou indo também de uma vez residir com minha irmã. Ela estava envelhecida. Eu fiquei aqui, de resto. Eu nunca podia querer me casar. Eu permaneci com as bagagens da vida. Nosso pai carecia de mim, eu sei, na vagação do rio, no ermo, sem dar razão de seu feitio. Seja que, quando eu quis mesmo saber e firme indaguei, me diz que disseram que constava que nosso pai, alguma vez, tivesse revelado a explicação ao homem que para ele aprontara a canoa. Mas agora, esse homem já tinha morrido. Ninguém soubesse, fizesse recordação de nada mais. Só as falsas conversas, sem senso, como por ocasião, no começo, na vinda das primeiras cheias do rio, com chuvas que não estiavam, todos temeram o fim do mundo. Diziam que nosso pai fosse o avisado, que nem Noé, que, portanto, a canoa ele tinha antecipado, pois agora me entrelembro. Meu pai, eu não podia malsinar. E apontavam, já em mim, uns primeiros cabelos brancos. Sou homem de tristes palavras. De que era que eu tinha tanta culpa? Se o meu pai, sempre fazendo ausência, e o rio, pondo perpétuo, eu sofria o começo de velhice. Esta vida era só o demoramento. Eu mesmo tinha achaques, ânsias, cá de baixo, cansaços, perrenguice de reumatismo. E ele? Por quê? Devia de padecer demais. De tão idoso, não ia mais dia menos dia fraquejar do vigor, deixar que a canoa emborcasse ou que bubuiasse sem pulso na levada do rio, para se despenhar horas abaixo, em Tororoma e no tombo da cachoeira, brava, com fervimento e morte. Apertava o coração. Ele estava lá, sem a minha tranquilidade. Sou o culpado do que nem sei, de dor em aberto, do meu foro. Soubesse se as coisas fossem outras. E fui tomando ideia. Sem fazer véspera. Sou doido? Não. Na nossa casa, a palavra doido não se falava. Nunca mais se falou. Ninguém é doido, ou então todos. Só fiz que fui lá, com um lenço, para o aceno ser mais. Eu estava muito no meu sentido. Esperei. Ao por fim, ele apareceu. Aí e lá. O vulto. Estava ali, sentado à popa. Estava ali, de grito. Chamei umas quantas vezes e falei o que me urgia. Jurado e declarado, tive que reforçar a voz. Pai, o senhor está velho. Já fez o seu tanto. Agora o senhor vem, não carece mais. O senhor vem, e eu, agora mesmo, quando que seja, a ambos vontades, eu tomo o seu lugar, do senhor na canoa. E assim dizendo, meu coração bateu no compasso do mais certo. Sim. Com certeza. E para a gente ir finalizando então, Marilene, eu queria que você comentasse um pouquinho a terceira margem do rio, já que você tocou no ponto agora, comentar alguma coisa para a gente que está ouvindo, né? Olha, eu normalmente eu dou a terceira margem, eu tinha esquecido, eu dou a terceira margem do rio para os meus meninos aqui do Celpe Brás, porque ele dialoga com o conto de uma escritora cabo-verdiana que ela nem sabia. É a Dina Salucho, A Liberdade Adiada, que para mim é o conto mais bonito, para mim, da literatura cabo-verdiana. Toda vez que eu leio, eu choro. A literatura tem que me emocionar, não é só técnica, não é só lapidação de palavras. Eu gosto muito da palavra. Eu acho que um escritor é bom com a palavra, com trabalhar a palavra. E gosto de ler em língua portuguesa. Eu acho que é uma língua de uma riqueza enorme para escrever. A terceira margem do rio, eu dou para os meninos para fazer essa comparação. E eles descobrem e ficam surpresos. Como é que dois escritores de época... A Dina tem hoje 80 anos. Não parece, mas tem.
como é que, sem saber um do outro, ela escreveu depois, como é que sem saber, ela faz uma dor tão parecida. Ela, do ponto de vista da mulher que não se mata pelos filhos, e ele do ponto de vista do homem que não se mata pelo pai. Ok? Você procura que... É muito bonito o texto da Dina. Sim, vou procurar. E eu introduzo também para os mais velhos, eu falei assim, vocês viram a novela Pantanal, o velho do Rio é o pai da terceira margem do Rio, ok? E é um... Novela. Pois é. Então, aquilo foi quase colocado, quase de forma forçada na novela. E ninguém falou, aquilo para mim foi uma homenagem ao Guimarães Rosa. Devia ter sido abordado e falado. Eu acho que se aproveitassem aquilo naquela época, você teria hoje muito mais leitores de Guimarães Rosa com base naquele trecho, né? E esse é bonito por quê? Por causa da escrita. Primeiro, por causa da escrita, da perfeição do texto, do trabalho, da qualidade do texto, da narrativa. Depois, por causa de temas que trabalham a doença mental do pai, a dor do filho de ficar sem o pai e de querer substituir o pai e não ter coragem, a decisão de deixar o pai lá e optar pela vida, pela normalidade da vida dele. E também a desestruturação de uma família, porque o pai foi-se, né? Ou para o pai aquilo era liberdade. Então, há muitas formas de se abordar. Você pode abordar doença mental, você pode abordar a estrutura de família, você pode abordar o filho é continuador do pai, aquela coisa da cultura tradicional mineira. A gente fala que você dá o pau de bandeira para o filho, né? Ele dá continuidade ao seu trabalho, né? Então o filho corta, ele não quer aquilo para ele. Então, é um peso para a vida dele, a vida toda. Eu fico pensando, o que terá sido deste filho que não teve a coragem de substituir o pai e deixar o pai morrer em terra? É dolorido aquilo, foi uma decisão que acabou com a vida dele de qualquer forma. Eu acho que teria sido mais fácil para ele entrar na canoa. Então, ele decidir pela vida foi mais difícil do que entrar na canoa, né? E a canoa e o rio também é estrada na vida dos ribeirinhos, né? Há muita coisa para se falar sobre isso. E rio em Minas, mais do que morte é vida, né? Então, há muita coisa aí que a gente pode falar nesse material. Então, foi muito bom eu ter tido um chefe que pôs a gente, foi difícil, o pessoal entrou em pânico. Eu não teria esse conhecimento se não fosse esse desafio que eu tive aqui no centro e que a gente quer continuar, sabe? Se houver recursos, fazer mais 10 autores, os contemporâneos, porque os contemporâneos não são conhecidos em Cabo Verde. Se você quiser, se me permitir, eu posso fazer aqui um pequeno desfile, né? Passou por aqui já o Grande Sertão, né? Grande Sertão Veredas, passou por aqui. Passou por aqui o Sagarana, né? Passou o Sagarana. Pode passar por aqui Noite 50, de Sertão, né? Noite de Sertão. Esse aqui também eu gosto, né? O Manuelzão e Miguelinho. O que me chamou para ler este aqui foi o título, né? Manuelzão e Miguelinho. Bom, o que ele estará aqui a contar? Miguelinho coloca os óculos, né? Lá no final enxerga tudo, né? E no Burupungá, no Pinhé, Guimarães também. Este também gostei, né? Ave Palavra, que é fantástico. Obviamente, também as primeiras histórias. Sempre começa com esse, né? Que eu acho que é o mais fácil de compreensão, né? São contos incríveis, né? São os contos fantásticos. Mas eu gosto muito de Sagarana, e tanto que eu tenho 2 versões de Sagarana. Né? Eu acho Sagarana, sei lá, acho a linguagem muito límpida,
não é aquela linguagem do Grande Sertão ou dos outros, é uma outra linguagem. É o início do grande escritor. Acho que o grande escritor começa exatamente aqui, né? Uma linguagem, se fosse possível comparar prosador com poeta, nesse sentido, eu compararia Guimarães a João Cabral de Melo Neto. É aquilo que eu chamo que eles têm uma linguagem de régua e esquadra, tudo bem direitinho, é o que acontece aqui em Sagarana. Mas depois o Guimarães arrebenta, né, e faz as suas próprias criações nesses outros textos. Não é por acaso que é um autor bastante estudado. Quer dizer, não sei quantas pessoas é que estudaram Guimarães, quantas teses é que existem. Acho isso. E o grande contributo dele para a literatura de língua portuguesa, né? Um grande contributo para a literatura de língua portuguesa e para a literatura latino-americana, de modo geral, porque ele não deixa de estar ao lado de um Carpentier, do Jorge Luís Borges, do Juan Rulfo, Roa Bastos, esses monstros todos da chamada literatura latino-americana. Sim, pode. Muito obrigado, Nathaniel. Acho que foi muito bom até aqui e poder, né, sempre que a gente fizer mais movimentos daqui para frente, né, em direção à divulgação da obra do Guimarães, sempre consultá-lo e, né, entrar em contato com você através do Jorge, para a gente estar mais próximo mesmo. Agradecer mesmo e vamos tentar instituir isso aí, dia 27 de junho, todo 27 de junho em Moçambique. Que é isso, não dá para fazer também tudo em um dia. Se você faz isso em 4 anos, se você faz isso em 10 anos, você institui o lugar, e eu acho que esse é o lugar do Guimarães Rosa mesmo, que a gente não pode abrir mão, porque ele é muito importante mesmo. Ótimo. E esse contato que eu tenho percebido que Moçambique tem com Minas Gerais, né, muito forte. No Brasil, a gente tem embaixada em Brasília e tem um consulado em Minas Gerais. Então, isso é um ponto essencial esse da ligação do Moçambique com Minas Gerais, inclusive porque há lá um movimento cultural, já não lembro como é que se chama, Congada. Sim, Há uma Congada que se chama Moçambique. Sim, o pessoal eu conheço Congado ali em Belo Horizonte. E é muito forte, né? Tem essa aproximação, foram muitos moçambicanos para Minas, né? Então, essas histórias aí a gente tem que retomar. Né? O próprio Tomás Antônio Gonzaga veio para Moçambique, né? Foi expatriado. Exatamente. A ilha de Moçambique. Pouco falado. Então, nesses pontos, a gente está aqui para elucidar e não deixar a história apagar. Né? Com certeza. Muito obrigado. Vou agradecer também em nome do CCBM, em nome do Jorge, em nome do João. E estamos juntos, né? Como se diz aqui. Ele me escutou, ficou em pé, manejou o remo na água, proava para cá concordado. E eu tremi profundo, de repente, porque antes ele tinha levantado o braço e feito um saudar de gesto. O primeiro depois de tamanhos anos decorridos. E eu não podia. Por favor, arrepiados os cabelos, corri, fugi, me atirei de lá, num procedimento desatinado. Por quanto que ele me pareceu vir da parte de além, estou pedindo um perdão. Sofri o grave frio dos medos. Adoeci. Sei que ninguém soube mais dele. Sou homem depois desse falimento? Sou o que não foi, o que vai ficar calado. Sei que agora é tarde e temo abreviar a vida nos rasos do mundo. Mas então, ao menos, que no artigo da morte, peguem em mim e me depositem também numa canoinha de nada, nessa água que não para, de longas beiras. E eu, rio abaixo, rio afora, rio adentro, o rio. Nada disso ia além. Sai do couro, vai pra frente, sai da pele, vai espalhando, vai vendo.